Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o Dr. Cid Vieira de Souza Filho, um dos grandes penalistas do Brasil na atualidade, e falando sobre prerrogativas e sobre direito de defesa. Vou entregar a ele, como faço em todo o programa, 50 anos com eficácia de lei complementar do CTN, trabalho coordenado por mim, pelo primo da Daniela, pelo Rogério, meu filho, pelo André Costa Correia, Edson Fernandes e Luiz Antônio Flora, com a colaboração de em torno de mais de uma vintena de grandes tributalistas, analisando o que representou em nível de estabilidade o Código Tributário Nacional, quais as mudanças necessárias e um pouco de projeção das reformas que precisamos em direito tributário. Muito obrigado, Dr. Ives. Com certeza, esses 50 anos com a eficácia da lei complementar do CTN vai enriquecer a nossa biblioteca. Que bom, que Muito bom. Obrigado. Para os dois, para você e para a Para a Daniela. Daniela. Vai ficar na mesa da Daniela, como eu disse. Bem, vamos agora voltar ao tema das prerrogativas. A impressão que eu tenho, Cid, mais do que nunca, nós temos que tentar, sem paixões, eliminar essa visão que é extremamente simples, simplista, simplória, de pretender dizer que o advogado, a função dele é defender criminoso. Quando se coloca dessa forma, tem-se a impressão de que o advogado está no mesmo nível daquele cliente que está defendendo, muitos deles inocentes, que não têm responsabilidade nenhuma. E o criminoso tem direito à defesa. Mais do que isso, ele tem direito à defesa do justo processo legal para receber a adequação da pena, não exageros da pena. Nós sabemos que os presídios estão lotados e muitos dos presídios com pessoas que são inocentes, que não tiveram o direito de defesa, não tiveram a adequação da sua defesa, e muitos ainda estando nas penitenciárias além do tempo da sua condenação. Quer dizer, a função do advogado penalista é defender o direito que o cidadão tem. Evidentemente, a função de punição pertence ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, a função acusatória, mas a função da defesa de permitir que o cidadão tenha o seu devido processo, que não seja injustamente condenado, que não seja, inclusive, desfigurado na sua imagem pela imprensa. O que acontece muito hoje. Que é hoje o caminho normal que o Ministério Público adota. Eles chamam a imprensa está, antes dos próprios advogados saberem, no local em que as pessoas vão ser presas. É comum isso. Não, isso é triste, porque isso é desfigurar a imagem daquele que não é condenado, é no máximo um suspeito e que não tem ainda o início do devido processo legal. Então, isto é que me preocupa numa democracia, porque uma democracia só é grande se cada instituição relevante naquilo que tem que fazer cumpre rigorosamente o que está dentro da lei e não pretenda ter a vitória a qualquer custo, mesmo que a custo da dignidade das outras pessoas. E você, quando foi presidente da Comissão de Prerrogativas, a sua função era exatamente defender os advogados que tinham suas prerrogativas violadas e muitas vezes fazer as sessões públicas de desagravo. Exatamente. Fale um pouco sobre isso. Olha, eu vou começar falando de um exemplo que eu dei outro dia e que envolve o filho do presidente Bolsonaro. Eu não me lembro o nome dele, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro, com dados do COAF, passou a investigar a vida do... E não podia, pelo Código Tributário Nacional, que aí está, não podia. O COAF não poderia fazer o que fez. Então,
aquele que estava sendo acusado era o deputado Bolsonaro, acho que é o Carlos Bolsonaro, não me falha. Mas aquele que está sendo investigado no Ministério Público, com a utilização indevida dos dados do COAF, sem autorização judicial, contrata um advogado para representá-lo, ou outorga a procuração para um advogado para ir ao Ministério Público e analisar, verificar do que é que ele está sendo acusado ou do que é que ele está sendo investigado. Chega no Ministério Público, não dão acesso. O advogado não tem acesso, mas a imprensa já sabe. Então, isso é uma flagrante violação de prerrogativa. O advogado, para poder defender a parte, ele tem que ter acesso aos autos, às provas do inquérito, para poder fazer a ampla defesa. Isso, hoje, com a derrubada dos vetos pelo Senado, impedir advogado de ter acesso à prova dos autos, a ter acesso, é crime, a violação das prerrogativas. Impedir que advogado possa conversar reservadamente com o seu cliente, para que ele possa fazer a ampla defesa, constitui uma violação de prerrogativas. E inúmeras outras violações de prerrogativas. Eu posso citar o exemplo de um caso, de uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, onde alguns advogados e advogadas acusadas, na época, de envolvimento com o crime organizado, foram presos. E todos nós sabemos, eu sou perfeitamente, já vimos trabalho do senhor, que o advogado tem direito à sala de Estado Maior. Claro. E foi negado. Foi negado, e depois eu tive relatos de familiares de violações de direitos humanos das advogadas que estavam presas sem a menor condição de tratamento de saúde, em flagrante violação ao estatuto da OAB. Então, esse tipo de situação a população precisa entender. Está na lei, a lei precisa ser cumprida. E o Supremo tem um papel importante nisso. Fazer cumprir a Constituição, cumprir as leis, independentemente da opinião pública. Claro. Claro. Agora, dentro dessa linha, que quando você me falou o caso do Rio de Janeiro, desse problema da violação, não ter sala especial, o que me impressiona muito, Cid, e isso eu considero inaceitável, entende? É que se possa ter, porque a imprensa dá cobertura, como contrários ao combate à corrupção, o advogado, quando ele defende alguém que tem o direito de defesa e que, se não tiver advogado, o Estado é obrigado a pagar um advogado para que ele se defenda. Quer dizer, essa visão de não perceber o que é a democracia. Um escritório de advogado é como um templo de um sacerdote que não tem que dizer o que houve em Constituição. O escritório de advogado é como uma sala do Ministério Público. Quando se coloca na Constituição que são funções essenciais da administração da Justiça, o Ministério Público e a Advocacia estão no mesmo nível. E tem que não ter há a paridade de superioridade armas do Ministério Público em relação, entende? A advocacia é assim que está na Constituição. Pisoteia-se a Constituição. Eu sou titular de Direito Constitucional na Universidade de Mackenzie. Gosto do título de professor titular, de professor emérito da instituição. O que nós ensinamos não tem nada a ver com aquilo que é o hábito de, primeiro, vazar, que é crime, não pode se vazar aquilo que é sigiloso, notícias para a imprensa. Fazer a imprensa chegar antes para alavancar a opinião pública a favor de uma tese, desfigurando a imagem. Porque quando o cidadão é absolvido, nunca mais aquela imagem
vai desaparecer, porque aquilo foi manchete de jornal. E a notícia de que ele foi absolvido, no máximo, é 2 ou 3 linhas, numa sessão não lida de qualquer jornal. Tem impressão, Cid, a defesa do direito de defesa é a melhor garantia da democracia. E acho que quando você exerceu essa presidência das prerrogativas, exerceu muito bem no Conselho da Seccional da Ordem, essa função é garantir que nós continuamos a ter palavras. Para não acontecer de tínhamos muito mais palavras em direito de defesa no período da ditadura, no período militar, que era mais um regime de exceção do que ditadura, do que temos agora. O que me impressiona é que o Ministério Público se transformou num poder e, apesar de ter excelentes pessoas, ser uma instituição relevantíssima, ao extravasar as suas funções, termina prejudicando consideravelmente não só a democracia no país, o Estado de Direito, eliminando prerrogativas. Nisso eu estou plenamente de acordo com você. Eu acho hoje que falta um pouquinho de diálogo. 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 A OAB hoje precisa ser respeitada. Na época da ditadura militar, era muito mais respeitada do que atualmente. Exatamente. Exatamente. Meu caro Cid, o tempo, que é sempre um inimigo nesse nosso programa, está chegando ao fim. Isso que você diz talvez seja o símbolo para nós encerrarmos. Nós éramos, no regime de exceção, mais respeitados como instituição do que somos agora. Mas para garantirmos a democracia, é fundamental que a ordem volte a ter um papel predominante de equilíbrio para que promotoria, Ministério Público e advocacia colaborem para a imparcialidade do Poder Judiciário e possamos ter aí a plenitude do Estado democrático. Muito obrigado pela sua presença, senhores telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.